Olá, esta aula trata de ensiná-lo a reverter a negatividade, começando por dar resposta às duas seguintes perguntas. Como podemos mudar um pensamento negativo para um pensamento positivo? Como podemos mudar um pensamento depreciativo para um pensamento mais orientado para a tarefa, para o resultado pretendido? Nós temos em média 65 mil pensamentos por dia, o que quer dizer que uma grande maioria, 80 a 85%, podem ser pensamentos negativos. É no exato momento que criamos um pensamento negativo, ou que o pensamento negativo se faz sentir ou nos aparece na mente, que temos, ou não, a possibilidade de segui-lo ou criar um outro pensamento que nos sirva. Ou, ao invés, agirmos e sentirmos de acordo com esse pensamento negativo e entrar num ciclo de negatividade, instalando-se a dor emocional. Certamente, quando você entra num padrão de negatividade, começa a sentir-se mal com isso, vê algumas das suas capacidades a fugirem-lhe, fica com dúvidas acerca de si mesmo, levando à diminuição da autoestima e autoconfiança, colocando a si mesmo em causa e naquilo que tem de realizar na sua vida. Os pensamentos negativos podem aparecer-lhe na forma de ruminação, estando a pensar muito acerca de algo, sem conseguir sair disso. É um pensamento fechado sobre ele mesmo. Podem ainda existir pensamentos de dúvida, de mal-estar, pensamentos obsessivos, de perigo, tendo a noção ou a sensação que podemos estar numa situação de ameaça indireta ou mesmo direta. Como, por exemplo, pensar que pode não passar no exame ou que não conseguirá expressar-se numa reunião de trabalho, ficando recorrentemente a pensar de forma catastrófica, gerando um estado de ser pejorativo, um estado de ser negativo. Para que possa mais facilmente mudar os seus pensamentos, é necessário saber que os pensamentos são eventos mentais que expressam o funcionamento do seu cérebro. Perante um determinado tipo de estímulo, interno ou externo, estes fazem disparar uma rede neuronal que forma depois um determinado tipo de pensamento baseado na percepção que tem daquilo que está a acontecer ao seu redor. Mas você não recebe apenas estímulos externos, você cria também os seus próprios estímulos internos através das suas avaliações ou da percepção que tem daquilo que está a observar num determinado momento, ou também do conteúdo dos seus próprios pensamentos. Vejamos, por exemplo, uma situação em que você tivesse que fazer uma apresentação oral ou tivesse de apresentar uma ideia importante em que necessitasse de ser bem-sucedido. E na construção do seu diálogo interno começam a surgir algumas dúvidas e incertezas do género: e se eu não sou capaz de dizer aquilo que estou a apresentar? E se eu for alvo de vergonha e chacota? E se eu não conseguir passar na íntegra a ideia que pretendo? Portanto, começa a gerar um sentimento de incerteza e dúvida acerca das suas habilidades, da confiança em si mesmo para transmitir as suas ideias aos outros. Mas se analisarmos este cenário por um outro ponto de vista, nada disto está a acontecer na realidade. Em termos factuais, você ainda não falhou, você ainda não fez a sua apresentação e antecipadamente está a projetar-se no futuro de forma negativa, baseado numa crença de dúvida e incapacidade, fundamentada pelo aparecimento de um pensamento negativo. Mas quem criou este cenário mental negativo, onde é que ele está? Quem se está a deixar levar pela sua negatividade? Neste caso teria sido você mesmo, graças a um conjunto de crenças e questões que não estão seguras. O cérebro cria este tipo de pensamentos. E você depois tem duas possibilidades. Ou pode seguir esse pensamento e dúvidas, construindo um cenário catastrófico e ficando num estado de alerta, acionando uma estrutura no seu cérebro que se chama amígdala, que é responsável pelas respostas emocionais, que é responsável por libertar energia para que a pessoa possa monitorizar o ambiente à procura de possíveis ameaças.
Faz, portanto, disparar um conjunto de redes neuronais que, por sua vez, libertam hormônios do stress na sua corrente sanguínea, normalmente cortisol e adrenalina, fazendo com que você fique num estado excessivamente excitado. Usualmente identificamos este estado como ansiedade, mas na verdade, todo este turbilhão de negatividade partiu apenas de um pensamento e de um foco exagerado na construção de um cenário negativo. Você pergunta-me, então Miguel, como é que eu faço para depois de me aparecer um pensamento de negatividade, eu conseguir reverter o pensamento para um cenário mais positivo? Então eu começo por dizer-lhe o que você não pode fazer. Você não pode não querer ter um pensamento negativo. Você não pode desejar não ter um pensamento negativo. Porquê? Pergunta você. Porque não está sobre a alçada do seu controle. Você não pode impedir que determinado tipo de pensamentos sejam criados ou que lhe apareçam na mente. Mas porquê? Como disse anteriormente, porque depende muito da observação e monitorização de estímulos externos que fazem as suas redes neuronais disparar um conjunto de pensamentos. Pensamentos esses que lhe aparecem na consciência. Ou seja, são criados pela mente e automaticamente, quando você tem a noção que estão a acontecer, emerge uma consciência desse próprio pensamento. É no exato momento que você tem consciência que está a ter um pensamento negativo que pode passar a fazer alguma coisa, aplicando uma atitude positiva sobre esse próprio pensamento negativo. Então, o que pode ser realmente feito? O primeiro passo é você não pode desejar não ter esse pensamento. Isso não funciona. Porque cada vez que você deseja não ter esse pensamento, dizendo, por exemplo, quem me dera não estar a pensar assim, quem me dera que este pensamento não tivesse aparecido logo agora. Então, se pegarmos na primeira questão, quem me dera não estar a pensar assim, quer dizer que existe a possibilidade de pensar de outra forma. Mas como? Eu digo-lhe, criando outros pensamentos. Mais assertivos, mais orientados para a tarefa, mais orientados para a solução, para o processo que possa encaminhá-lo para o sucesso. Que o possa conduzir a ser bem-sucedido. Você não se pode esquecer do primeiro ponto. Você não pode apenas pela sua força de vontade querer suprimir o pensamento, eliminá-lo ou desejar que ele não tivesse acontecido ou que não apareça mais. Essa não é a forma de resolver o problema, nem tampouco de reverter a negatividade. Vou pedir-lhe especial atenção nos próximos segundos e para aquilo que vou pedir-lhe para pensar, ou mais propriamente, para não pensar. Não pense no elefante branco às bolinhas pretas. Acredito que no exato momento que eu lhe peço para não pensar, é criada a imagem desse pensamento. Portanto, como é que você pode não pensar em algo que não quer? Como pode não pensar num determinado pensamento? Nesta circunstância, você não pode. Não pode não pensar. Pode sim não seguir o pensamento. Todos temos a possibilidade de dizer não a um pensamento. Podemos vetar um pensamento, podemos perceber que esse pensamento não nos serve e assim criar um outro mais capacitador. É exatamente este processo que você pode realizar. É isso que está sob o seu controle. Assim sendo, o segundo passo nesta circunstância tem a ver com o desapego, ou seja, desapegar-se do pensamento negativo e não fundir-se ao conteúdo do seu próprio pensamento. É exatamente esta dificuldade que as pessoas mais me relatam. Por exemplo, mas eu não consigo deixar de pensar naquilo que me perturba. Não consigo deixar de pensar naquilo que me afeta, nos meus medos, nos meus receios, naquilo que me preocupa acerca do meu futuro. Se eu vou conseguir ou não vou conseguir fazer algo. E isto acontece porquê? Porque existe uma fusão. Ou seja, a pessoa funde-se e confunde-se com o seu próprio pensamento, passando a ser aquilo e agindo de acordo com esse padrão de negatividade.
como se isso fosse a sua visão, como se fosse um farol numa noite de nevoeiro e que vai orientar-se por essa percepção, por esse pensamento. Os pensamentos não são mais do que meros eventos do funcionamento do cérebro. Não são fatos, não são acontecimentos, são sim construções mentais acerca de algum assunto que nos aparece na mente. Mas você pode ter controle sobre esse processo. Assim que você toma consciência que está a ter um pensamento negativo ou que está a ser alvo de um cenário catastrófico, é nesse exato momento que pode fazer algo, através do poder de dizer não. Este pensamento não me serve, este pensamento não me representa, nem me vai trazer nada de bom. Então, como é que você pode desapegar-se do seu próprio pensamento? Como pode mudar um pensamento negativo para um pensamento positivo? A técnica a utilizar é tão somente a capacidade que todos nós temos, que você também tem, de focar intencionalmente a sua atenção em algo, como já falámos em outras aulas anteriores. Em psicologia, a capacidade de pensarmos acerca do nosso próprio pensamento chama-se de metacognição. Este é o processo a utilizar para mudar um pensamento negativo para um positivo. É através da metacognição. A metacognição é a capacidade que cada um de nós tem para pensar acerca de um próprio pensamento. E isto só é possível quando conseguimos focar a nossa atenção consciente e intencional nos eventos mentais, naquilo que está a acontecer na nossa mente e são alvo de escrutínio, são alvo de avaliação. Nós temos a capacidade de colocar os pensamentos à prova e perceber se nos servem ou não nos servem. Como podemos verificar, na fórmula da positividade, temos o último elemento que nos refere à importância do comportamento intencional. Este comportamento não se limita a ações no mundo exterior. Representa também as ações mentais, representa as ações intencionais que fazemos na nossa mente. Se eu dirijo a minha atenção para uma imagem mental e a manipulo, colocando cores, contornos e adicionando elementos, eu estou a ter um comportamento mental intencional. É disto que a fórmula da positividade trata. Portanto, a técnica a aplicar quando você se sente perturbado por alguns dos seus pensamentos negativos é reorientar a sua atenção para um cenário de capacidade, criando outros pensamentos. Criando pensamentos alinhados, assertivos e orientados para a tarefa que tem em mãos, para aquilo que pretende fazer, para o processo e estratégia que lhe permite vir a ser bem-sucedido. A técnica a aplicar é a criação mental de um comportamento intencional. Você pergunta-me, então Miguel, mas como é que eu, na prática, consigo realizar esse procedimento? Eu vou explicar uma técnica que pode ajudá-lo a treinar a si mesmo, para que em tempo útil consiga mudar um pensamento negativo para um pensamento construtivo, para um pensamento funcional. Um pensamento de valor que possa facilitar a obtenção do objetivo desejado. Para que você possa perceber a forma como os tais pensamentos negativos o incomodam e são incisivos e marcam a sua presença e força brutal, como se eles de forma recorrente quase lhe tocassem, como se estivessem a chamar-lhe a atenção. Olha, dá-me a tua atenção, faz o que eu te mando, faz o que eu te estou a pedir, comporta-te da forma como te estou a transmitir. Na verdade, é como se os seus pensamentos tivessem uma vida própria, como se eles, de certa forma, estivessem a atentar a si mesmo, no sentido de fazerem a maior pressão possível para serem bem-sucedidos, não é? Cada vez que um dos seus pensamentos negativos é bem-sucedido, ou seja, leva a que você o siga, ele é bem-sucedido e prejudica a sua vida. Vamos então à técnica. Na verdade, a técnica é um exercício imaginário. Imagine o seguinte. Imagine que você é um condutor de um ônibus. E nesse ônibus estão vários tipos de passageiros. Na parte de trás, nos bancos de trás, estão todo o tipo de passageiros. Imagine que cada um desses passageiros é um pensamento. É um pensamento negativo, que tem voz própria, voz ativa, que tem vontade própria e que de forma incisiva
vai dando ordens a seu bel prazer para o condutor do ônibus, ou seja, vai dando indicações a si mesmo. Neste momento você vai a dirigir o seu ônibus, ou seja, vai a dirigir a sua vida e alguns dos passageiros começam a tecer comentários à sua performance e às suas decisões. Começam a dizer: não vais por aí, vira para a esquerda, esse é um mau caminho, vais-te dar mal, a rua é muito apertada, tem muito trânsito, tem muitos semáforos, esse não é um bom caminho. E de forma abrupta começam a opinar acerca do seu desempenho, acerca de você, que é o condutor do ônibus e que sabe das melhores ruas e por onde quer ir, tem um objetivo e um percurso que sabe que tem que percorrer. Mas pelo caminho tem os passageiros incómodos, ou seja, tem pensamentos negativos. Esses passageiros funcionam como se fossem os seus pensamentos negativos e estão a seu belo prazer, sem a sua noção. Eles vão aparecendo, vão emitindo a sua opinião e dando, neste caso, opiniões depreciativas, opiniões que prejudicam a condução do ônibus, ou seja, a condução da sua vida. Prejudicam a possibilidade de ter um bom desempenho e de alcançar os seus objetivos, metas e sonhos. Portanto, esta é uma técnica muito prática de conseguir perceber que os seus pensamentos negativos não são você mesmo. Existe aqui um desapego, existe aqui uma separação entre você e os seus pensamentos negativos. Se você é a pessoa que está no poder e tem a capacidade de conseguir dirigir o ônibus, ou seja, vai ao volante e tem o controle nas suas mãos, portanto, é você que pode seguir, ou não, um determinado pensamento negativo ou sugestão, ou seja, seguir ou vetar uma determinada indicação do passageiro que vai no banco. Quero que fique bem claro que você tem a capacidade de decidir se vai seguir essa indicação dada pelo passageiro, que representa aqui o seu pensamento negativo, ou se não vai seguir isso. Porquê? Porque o controle está nas suas mãos. Se você não se confundir com esses pensamentos, nesse exato momento pode agir sobre eles. Mais uma vez fazendo o quê? Focando intencionalmente a sua atenção consciente naquilo que você quer e criar outros pensamentos que lhe servem. E o que é que você quer? Suponho que você queira continuar a sua vida de acordo com os seus objetivos, metas e sonhos. Continuar a estar no controle e ao volante da sua vida, conduzindo-a a seu belo prazer e para onde pretende e deseja, focado exatamente nisso. Recapitulando, para reverter a negatividade, você tem que lidar com dois aspectos da situação. Monitorizar o seu pensamento, detectar o pensamento negativo quando ele aparece na mente e não seguir os pensamentos negativos que possam surgir na sua mente, substituindo-os por pensamentos positivos o mais rápido possível. E para que isso aconteça, você deve levar em consideração outros dois aspectos. O primeiro é monitorizar o seu pensamento. Torne-se consciente da forma como você reage às situações, pessoas, pedidos, frustrações, o clima e assim por diante. Cada vez que você detectar um pensamento negativo, focalize a sua atenção nele e perceba o quanto influencia os pensamentos que se seguem. Avalie de forma mais pormenorizada o pensamento negativo em particular. Pergunte-se: existe uma razão para pensar assim? Este pensamento ajuda-me ou prejudica-me? Posso pensar de uma forma mais construtiva? Seja o mais honesto possível quando você responder a essas perguntas. Relembro que o problema não está em ter pensamentos negativos, mas sim basear as suas ações e respostas nesses pensamentos. Ao identificar, ou por outras palavras, ao apanhar-se a si mesmo a ter um pensamento negativo, tem sempre a possibilidade de avaliá-lo e, em consciência, alterá-lo, ou simplesmente não segui-lo. O segundo aspecto a levar em consideração é mudar rapidamente os pensamentos negativos. Toda vez que você se pegar pensando negativamente, conscientemente e por ação da sua vontade e querer, diga-lhe não. Vete esse pensamento negativo através da sua capacidade de não o seguir mentalmente e substitua-o rapidamente por um pensamento positivo. Por exemplo,
Eu não posso fazê-lo. Diga a si mesmo, porque não posso. Não há nenhuma razão factual porque eu não posso fazer isso. Ou, por exemplo, eu provavelmente não irei gostar. Diga a si mesmo, porque eu não gosto. Como é que eu sei que não gosto disso? Até que eu tente. Vou experimentar e ver como me sinto. Outro exemplo, eu acho que eles não gostam de mim. Diga a si mesmo, como é que eu sei que eles não gostam de mim? Quais são as razões de facto que suportam a minha sensação de que eles não gostam de mim? Eu não consigo pensar em nenhuma razão de facto, é apenas um sentimento. Vou começar a pensar que eles gostam de mim até que eu provo o contrário. Um outro exemplo é, não é para mim, eu posso ficar demasiado incomodado. Estou a basear-me em quê para tomar esta decisão? Será nos meus sentimentos vagos de baixa autoconfiança? Pode ser apenas uma coisa minha? Vou tentar e ver o que acontece. Se depois de se comprovar que foi chato, na próxima vez não vou. Pelo menos vou ter um motivo real em que fundamentar a minha próxima decisão. Você percebe agora como funciona este método? Provavelmente, através dos exemplos anteriores, você começou a perceber como pode aumentar a sua positividade perante determinados pensamentos negativos que possam surgir-lhe na mente. O método envolve detectar o pensamento negativo quando ele surge e decidir se ele é baseado em fatos ou nos seus sentimentos negativos e depreciativos. Se você tem o hábito de pensar negativamente, certamente vai descobrir que o pensamento negativo é baseado em sentimentos e não em fatos concretos. Acredite, o trabalho despendido no método descrito irá permitir que você passe a ter controle sobre os seus pensamentos. Insista, persista e não desista de reverter a negatividade.